diagnóstico de FA através de dispositivos de estimulação cardíaca artificial e seu papel no anticoagulação rápida. Nossas guias canadenses da anticoagulação no FA são parecidas às europeias, às americanas. Começa pela idade, os fatores de riscos que vocês conhecem pelo CHADS, mas em nenhuma parte fala de a duração de FA, se FA dura uns minutos, se FA persistente, paroxística, permanente. Não tem nenhuma noção da quantidade da FA ou do tipo da FA quando falamos das guias para anticoagulação oral. Nos comentários em nossas guias falam de umas coisas. O diagnóstico de FA precisa ter um episódio de FA de pelo menos 30 segundos para dizer que o FA foi diagnosticado. Pero não tem nenhuma evidência para dizer quanto tempo tem que durar a FA para aumentar o risco de ACV e para indicar anticoagulação oral. Nós falamos de um tipo de FA que é o FA subclínico, que se diagnostica unicamente pelo dispositivo de estimulação cardíaca, ou seja, o doente nunca teve eletrocardiograma com FA, não foi uma FA clínica, é uma FA subclínica, porque se for diagnosticado só durante a interrogação do marca-passo, que o cabo atrial pode detectar FA, que se o doente não tinha marca-passo, nunca poderia diagnosticar essa FA. Quando se deve anticoagular o doente que tem FA diagnosticado só pelo marca-passo, pelo simulador cardíaco, nossas guias recomendam de considerar anticoagulação quando a FA dura mais de 24 horas. A razão eu vou demonstrar depois. Então, a duração de FA e o risco de ACV. Vamos falar primeiro da FA clínica. Na escola de medicina eu lembro estudar que a FA paroxística persistente ou permanente tem o mesmo risco de ACV. Isso é uma coisa que nós pensávamos, mas em estudos grandes como aquele dos ACTIV, Averroes, quase 6 e 7 mil doentes, você pode ver que o risco de ACV é maior com FA persistente relativo ao paroxístico, ainda mais alto com permanente. 43% mais alto o risco com persistente e 2 vezes mais alto o risco com FA permanente. Então, o tipo de FA, sim, tem uma relação com o risco de ACV, mas as guias não tomam isso em conta. Agora, essa classificação clínica de FA paroxística menos de 7 dias, persistente mais de 7 dias ou permanente, tem uma relação uma correlação muito pouco, ou não está bem correlado com a burden ou a densidade da FA. Se você examina pacientes com um diagnóstico clínico de FA paroxística, em azul, ou os diagnósticos clínicos de FA persistente, em vermelho, comparando com o burden de FA, vocês podem ver que alguns doentes com FA paroxística têm um burden alto e alguns pacientes com FA persistente têm um burden menor. Então, a correlação não é muito boa entre o tipo de FA clínica e o burden real de FA quando você tem um dispositivo cardíaco que vai dar uma estimação precisa de FA, porque a monitorização é permanente. Isso é outra maneira de demonstrar isso com doentes com dispositivos cardíacos. A classificação clínica de FA paroxístico ou persistente
você pode ver que não tem uma boa relação com o burden de FA. Agora, se você utiliza esse mesmo dispositivo para classificar pelo dispositivo, precisamente FA paroxística, ou seja, se o dispositivo tem nenhum FA mais de 7 dias, classifica como paroxística. Um episódio de FA mais de 7 dias classifica como persistente. Essa é a classificação aí bem precisa, porque o dispositivo está monitorizando todo o tempo. Mesmo assim, obviamente a correlação é melhor, mas você tem paroxística com burden de mais de 50%, e você tem persistente com burden menor. Então, a classificação clínica tem um valor mais ou menos quando nós temos talvez mais interesse na densidade ou burden real de FA, que eu acho isso mais importante, mais relacionado com burden com risco de ACV, que a classificação clínica, que tem uma história mais uso clínico, acho que tem algumas limitações. Agora, isso é bem interessante. Estudos mais recentes que utilizam o marca-passo para ver o burden, ou os episódios de FA em doentes que têm ACV. Você pode ver, esse é um doente, os episódios de FA aqui em negro. Você pode ver, dependendo do período de observação, pode ter nenhum FA, pode ter um pouco, pode ter mais FA. Quando se classifica o burden de FA alto versus baixo, alto é um dia com FA mais de 5,5 horas, o risco de ACV é 2 vezes mais alto. Um estudo aqui também grande, mais de 10 mil doentes, se divide o burden de FA mais de 1 hora, comparado a doentes de menos de 1 hora, o risco é 2 vezes mais alto de ter ACV. Em análise, a relação é proporcional. Cada hora mais de burden de FA dentro de 24 horas é um aumento de risco de 3%. Então, se o burden é 6 horas, tem um risco de 17%. Se o burden é 12 horas, o risco aumenta de 37%. Então, o burden está correlacionado com o risco de FA. Esse é um estudo de um amigo meu canadense, Jeff Healy, o ASSERT, definiu subclinical AF como FA de 6 minutos ou mais detectado por o marca-passo. O risco de ACV mais de 2 vezes mais alto com FA subclínica. Aqui se pode ver FA com subclínica, risco de FA clínica mais elevado, risco de ACV mais elevado. Agora, isso é uma parte bem interessante quando olhamos a FA correlacionado com o momento da ACV. No mesmo estudo, Trends, tinha 40 pacientes com ACV, só na metade, em 20 doentes, foi detectado FA. Então, a metade dos doentes com ACV tinha FA detectado pelo marca-passo. Nesses, você pode ver, alguns não tinham nenhuma FA antes do ACV, outros a FA foi depois da ACV. Se fazendo a análise dos 20 doentes com FA detectada antes do ACV, só 9, tinha 9 sem nenhuma FA nos 30 dias antes do ACV. Significa que os 73% dos doentes não tenham nenhuma FA nos 30 dias antes da ACV. Então é difícil dizer que a presença da FA no momento prévio do ACV é a causa do ACV mesmo. Não só foi o estudo Trends, esse é o estudo ASSERT, observou a mesma coisa. Dos 51 ACV, só 18 doentes, 35%,
tinha FA detectado no ano antes ou depois do ACV. Desses casos, só 8%, 4 dos 51 ACVs, tinha FA nos 30 dias antes da ACV. Então, muito pouco doentes têm FA nos 30 dias antes. Isso resume aqui o ASSERT, o TRANS, o IMPACT, 3 estudos. A metade dos doentes tem FA, mas dentro desses, é só 10 ou 20% que tem FA nos 30 dias antes da ACV. Vamos ouvir falar mais tarde da miopatia atrial fibrótica. Então, se deve tratar esse FA detectado pelo dispositivo. Um estudo bem interessante do IMPACT tratou de dizer, ok, se nós temos um desfibrilador com cabo atrial, podemos saber quando o paciente tem FA, com monitorização à distância, podemos dizer, ok, começamos a anticoagulação quando se detecta FA. Se não tem FA por um mês, pode parar a anticoagulação e assim tratar só os episódios de FA. Resultado? Nenhum benefício. Então não tem nenhum benefício em tentar tratar a FA quando a FA está presente. Do estudo ASSERT, a FA subclínica mais de 24 horas aumentou o risco de ACV. Os outros tinham risco menor. Então, o que fazemos agora com doentes sem FA clínica, mas na clínica de marca-passo, nós detectamos uma FA subclínica. Isso ocorre frequentemente na clínica de marca-passo, o doente não está anticoagulado, faz integração, se vê que tem uma FA de 30 minutos a semana passada. O que tem que fazer? FA menos de 6 minutos não tem importância nenhuma. Mais de 24 horas tem uma relação bastante elevada que, pelo menos em Canadá, dizemos que se deve considerar como uma FA clínica. Entre 6 minutos e 24 horas, nós estamos fazendo um estudo clínico randomizado internacional para ter uma resposta a esta pergunta. Mais de 4.000 doentes por todo o mundo, randomizado a apixaban ou aspirina, com endpoint de eficacidade e de segurança de sangramento, para ter uma resposta a essa pergunta bem importante. Até o resultado sair, na minha clínica, eu randomizo o doente. Nas suas clínicas, acho que as duas opções são válidas, independente dos fatores de risco individual do doente, você pode decidir entre um ou outro. Em conclusão, o risco relativo de ACV é aumentado na FA clínica e também na FA subclínica. O risco absoluto aumenta quando o burden de FA é maior. Acho que tem uma relação bastante linear entre o burden e o risco de FA. A indicação da intubação oral por episódios curtos de FA ainda não temos suficiente evidência para recomendar. E acho que o score, o CHAD score, para determinar quando se tem que anticoagular o doente, acho que no futuro vai mudar esse score, vai ter que incluir outros fatores, como apneia de sono, como dilatação atrial, e o burden de FA em doentes que têm marca-passo, para poder dizer qual é esse burden. Muito obrigado.